ele começa a especular com os conceitos, ele começa a juntar coisas, ele faz de fato do consultório dele um laboratório. E aí ele lança uma aposta, uma hipótese central, que o inconsciente se manifesta. Muito importante essa palavra, manifestações do inconsciente. Então o inconsciente não fica lá quietinho. Se nesse momento ele ainda acreditava no pré-consciente, consciente, ele acreditava também que ali havia algum dinamismo, tinha uma dinâmica própria, uma lógica própria. Então ele diz, bom, então as coisas não ficam paradas lá no inconsciente, elas vêm para a consciência. Mas por que vêm? Quando vêm? E ele começa a notar que havia uma resistência do paciente em acessar essa dimensão inconsciente. Hoje, falando, qualquer um que está me assistindo, me ouvindo, vai desconfiar, claramente, é óbvio, a gente resiste porque tem coisa lá que a gente não quer ver, muito comum, muito provável. Freud não tinha ninguém para dizer isso a ele, ele tinha que descobrir por si próprio. Então, só para registrar aqui, nós temos 5 manifestações do inconsciente, elas serão tratadas. A primeira vai ser os sonhos, a interpretação dos sonhos. É um livro clássico do Freud, justamente de 1900, no qual ele diz que o sonho traz o inconsciente da pessoa, né? O sonho é do sonhador e traz o inconsciente da pessoa à tona. Depois ele também sistematiza, logo depois, num outro texto que eu também vou abordar, de que o inconsciente está na vida cotidiana, a gente não se dá conta. Por exemplo, nos atos falhos, nos esquecimentos, nos lapsos, nas trocas. Freud disse, isso é inconsciente agindo na vida da pessoa. Ué, por que ela não poderia pensar nisso? Vamos tentar entender que há uma lógica aí quando acontece esse tipo de coisa e diz daquela pessoa. Logo depois, Freud também escreve um grande livro, outro livro muito importante, sobre os xistes. Uma palavra mais da língua espanhola, né, que evidentemente foi aportuguesada. Os xistes nada mais são do que as piadas, do que o humor. E aí Freud começa a teorizar, começa a postular que, peraí, o humor tem uma parte inconsciente também, não é de graça que a gente faz xiste, faz troça, que a gente brinca com alguém, né? Ou na nossa realidade brasileira, eu gozei da cara dele. Freud fala, epa, aí tem coisa, vale pensar. E por fim, o sintoma neurótico, que nada mais é, isso eu vou ter que me deter nesse tema, é uma solução de compromisso entre aquela divisão que eu citei há poucos minutos atrás, entre consciente e inconsciente. Então, no inconsciente, nós temos coisas que dizem de um desejo. E no consciente, nesse momento, Freud ainda não tinha pensado no aparelho psíquico da maneira como nós conhecemos hoje. Ele dizia, bom, então tem alguma coisa aí que impede esse inconsciente de vir à tona plenamente. De alguma maneira, essa parte consciente tem que lutar. E dessa luta entre os dois, entre essas duas instâncias, a gente tem o sintoma. A gente diz em psicanálise sintoma neurótico. A neurose seria um subproduto dessa solução de compromisso frente à divisão. Por isso que nós somos duais, a gente quer e não quer, vai e não vai, diz e não diz, enfim, diz da divisão. E por fim, uma coisa muito específica, que aí o inconsciente se prova espetacularmente, que é na relação com o médico, que Freud já desconfiava, mas depois ele precisou sistematizar, inventar um conceito, e ele inventa esse conceito de transferência, ou seja, nós transferimos para a figura do médico personagens, enfim, que fizeram parte da nossa história, situações, nós de alguma maneira queremos resgatar uma certa atmosfera. Eu vou falar disso tudo detalhadamente.